E aí, pessoal, boa tarde. Estamos aqui na Trilha PEP 8 hoje com a famosíssima Bruna Moreira. Vai falar um pouquinho para a gente aí sobre como construir chatbots utilizando Rasa. Ela que é aí, faz tudo, a pessoa é engenheira de software, é professora, desenvolvedora de chatbot e ainda nas horas vagas dança forró, polidense, tira um cochilo com os gatos, agitam as comunidades aí, que não são poucas, né? Acompanha Legis, o Boss, que é o Big Upper Sister, e PyLadies DF também. Bem-vinda, tudo bem? Ai, Isa, obrigada. Nossa, você não tem noção de quanto eu tô feliz de que você é minha host, uma pessoa tão maravilhosa assim. Eu que agradeço. Antes da gente começar, vou só lembrar o pessoal que a transmissão é aqui pelo YouTube, mas as discussões vão rolar lá no Discord, no canal Trilha PEP 8. Então vocês podem mandar as dúvidas lá que no final a gente vai colocar aqui. E quem for postar alguma coisa nas redes sociais, pode usar a hashtag PaiBR, PaiBR o quê? PaiBR20, eu acho. Já até esqueci a hashtag. PaiBR 2020, tá escrito aqui embaixo, né? A pessoa é sonsa. Me desculpa, galera. Mas acho que é isso. Vou passar a palavra agora para a Bruna e no final a gente volta para conversar mais um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Vou começar me descrevendo para quem não consegue me ver. Eu sou uma mulher branca de cabelos médios na altura do ombro, castanho claro, parece meio escuro aqui. Estou com a camiseta roxa, não dá para ver porque a câmera não chega tão longe. E aqui atrás de mim eu tenho algumas plantinhas no meu escritório. E hoje eu vou falar aqui um assunto que é uma coisa que eu tenho mexido nos últimos tempos, né? E o tema da palestra é usando o Rasa Boilerplate para criar um chatbot mais rápido do que assistir Senhor dos Anéis. Eu vou começar aqui falando quem sou eu. Bom, eu sou a Bruna, como a Isa já falou, eu sou engenheira de software, mas eu vou começar com a última parte, que é que eu estou aprendendo Libras. Então, meu nome é Bruna, eu sou engenheira de software, eu gosto muito de dançar. Eu não sei o símbolo de polidense, então eu não tenho como fazer. Mas, gente, por enquanto é só isso que eu consigo fazer da minha descrição. Mas como a Isa já falou também, eu ajudo a organizar a PyLadies DF. Sou organizadora da Boss também, que é uma iniciativa para ajudar pessoas de grupos subrepresentados na área de tecnologia e no software livre como um todo a darem seus primeiros passos e continuarem contribuindo com o software livre. Eu sou mantenedora também do Acompanha Legis, então a gente fez uns eventos agora em outubro para poder trazer mais pessoas contribuindo, né, para participar da Hacktober. E eu sou uma pessoa forrozeira, né, e eu disse aqui na minha descriçãozinha que eu estou com saudade de dançar forró, mas eu estou feliz que eu tenho meus gatos e minha barra de polidense por perto nesse tempo de pandemia. Vou falar aqui um pouquinho do que eu tenho, o que eu trouxe para falar com vocês hoje. Primeiro eu vou falar de chatbot, mostrar alguns exemplos práticos para a gente entender um pouquinho. Vou falar alguns conceitos importantes, principalmente em relação a conteúdo e métricas. Vou falar de alguns problemas que a gente tem dentro do Rasa Boilerplate e vou falar algumas curiosidades que são apenas isso, curiosidades. Mas o que é o chatbot? O que está envolvido? O que eu preciso saber para trabalhar com chatbot? Primeiro, você tem que saber que não é só mão no código o tempo inteiro. Para você fazer um chatbot completo, você tem que entender um pouco de cada uma das partes que estão envolvidas nisso daí. E o que elas são? A gente tem a comunicação, né? Porque a gente tem que entender como que as pessoas conseguem se comunicar com o computador, como as pessoas se comunicam e como elas entendem as coisas para a gente fazer um chatbot que, de fato, atinja o nosso público, né, e seja útil para o público que a gente tem. A gente tem que entender também de conteúdo, como que a gente vai colocar o conteúdo dentro do nosso chatbot, como que a gente estrutura ele da melhor forma para o nosso público. A gente tem que saber que o nosso chatbot também tem que conseguir entender o que o público está perguntando, o que o público quer, o que esse usuário está querendo conversar. A gente tem que saber se o nosso chatbot vai só conversar ou ele vai fazer alguma ação também. Ele vai fazer alguma transação bancária, como tem algum chatbot de banco. Ele vai fazer uma busca para você, ele vai fazer o seu pedido no iFood. O que ele vai fazer? Ele vai ser só um chatbot que responde ou ele vai ser um chatbot
que também faz alguma ação, e isso tem diferença dentro de como a gente constrói o chatbot. Esse chatbot ele tem que ter uma personalidade também, porque quando a gente pensa em criar uma marca, uma empresa, um dos passos é como essa marca, como essa empresa vai se colocar dentro do mercado, como ela quer ser vista. E o chatbot ele tem que estar condizente com essa realidade, né? Então, ele não está desconexo da empresa, ele não está desconexo do seu negócio. E vou falar também um pouquinho que a gente tem que ter análise de dados para a gente conseguir melhorar o nosso chatbot, para a gente conseguir melhorar o que o bot está conversando. E eu tenho aqui 2 sugestões de leitura, que são artigos de projeto de chatbot sobre um pouquinho de tudo isso que está envolvido quando a gente cria um chatbot, e uma outra sugestão de leitura também sobre personalidades de chatbot. E aí aqui eu trouxe exemplos do bot em ação no Telegram e no WebChat. Eu tenho aqui um slide mostrando o bot no Telegram, que é uma conversa no bot com o Telegram. Quem não consegue enxergar a tela, vou descrever aqui o que é. Eu tenho um screenshot de uma conversa no Telegram com o bot, né? Então, a primeira troca de conversa é uma pessoa falando olá e o bot respondendo. A pessoa pergunta se o bot gosta de música, ele responde aqui alguma playlist que ele gostou. Pergunta se a pessoa quer saber algo mais. A pessoa perguntou aqui, no caso, a pessoa sou eu. Mas eu perguntei aqui o que ele gosta de comer e ele não entendeu. Então, esse é um ponto importante que a gente tem que saber, que os bots não vão saber responder todas as coisas, e a gente tem que conseguir priorizar e pensar como que a gente vai colocar tudo isso daí. E a última pergunta que eu fiz aqui dentro desse screenshot é qual é a sua licença. E aí ele responde que ele e sempre será um robô livre, porque ele é GPL v3, né? Então, para o Telegram, para a gente fazer o bot conversar no Telegram dessa forma aqui que eu fiz, eu tive que fazer algumas coisas. Uma delas foi conversar com o BotFader, que é o bot do Telegram, para criar bots no Telegram. Eu tive que fazer um download do ngrok também. Eu já tinha um conector configurado, precisei rodar, e é só isso. E aí aqui, eu deixei também dentro desse slide um link para a configuração do bot no Telegram. Mais tarde, daqui a pouquinho, vocês vão saber um pouco melhor sobre isso. E aí aqui eu trouxe no próximo slide um exemplo do WebChat funcionando, que nesse caso são menos coisas que eu precisei fazer. Eu só rodei um comando e ele já estava incorporado no site para eu poder conversar com o meu bot. Né? E aí aqui eu tenho algumas outras perguntas também. Essa conversa que tem aqui na tela de exemplo é um chat que fica dentro do navegador, então tem um botãozinho de X embaixo, que quando eu clico e ele fecha, ele vira um balãozinho de conversa, e aí quando eu clico no balãozinho de conversa, ele abre e vira um X para eu poder fechar de novo. Mas não está acontecendo nada disso no slide, tá? É só para falar o que acontece. Mas dentro do slide, o que eu tenho aqui de print de conversa? Eu falei oi, e aí de novo o bot me respondeu, perguntei qual a licença, e ele falou de novo a licença dele, perguntei se ele tem religião, e ele respondeu que ele acredita no grande mainframe, e tinha algumas outras perguntas também para baixo, só que não coube na tela, então dá só para ver no scroll que tem mais conteúdo para baixo. E como eu fiz isso? Como essas coisas aconteceram e eu tive esse chatbot aí que eu falei que era só rodar um comando? Eu usei um projeto que é o Rasa Boilerplate, que é um projeto de software livre brasileiro para a criação de chatbots no framework, na engine Rasa, né? Então, é um projeto de software livre, ele está aí, super aberto a contribuições, já vou começar fazendo aqui a propaganda, para quem quiser conhecer mais também, para contribuir ou para usar, e a gente pode conversar um pouquinho melhor depois, que vocês já verem todas as outras coisas. E aí aqui eu tenho um screenshot da página do Boilerplate, lá no GitHub. Ele é um projeto brasileiro, GPL3, tá? Então, quem quiser contribuir, quem gosta de fazer contribuições com software livre, recomendo. Às vezes eu posso demorar um pouco para revisar os pull requests, mas a gente sempre está revisando e a gente tem feito melhorias nele recentes também. Quais são os requisitos para você pegar esse projeto e para você rodar e contribuir com o projeto? Para você rodar e contribuir com o projeto, você precisa de 2 coisas, que é o Docker e o Docker Compose. Então, você tem que ter as 2 instalados. E se você quiser contribuir e rodar documentação local, você não precisa, tá?
A documentação, são arquivos Markdown, lá dentro do repositório você consegue ler. E tem também um site que a gente tem a documentação. Lá no repositório tem um link para a documentação que está deployada e tal. Você pode só ir lá ler, mas se você quiser rodar a documentação local, caso você queira contribuir, ou caso você só queira ver no seu computador também, você precisa do Gitbook, tá? Então, são basicamente para você rodar e contribuir e testar e criar seu próprio chatbot. Para você começar, você só precisa ter Docker e Docker Compose. Para você, se você tiver interesse, se você falou, nossa, legal, quero ir fazer meu bot, o que eu vou fazer? Uma das coisas aqui para você testar o bot, ver como ele conversa e o que você fez, você pode rodar o bot no terminal, que é um dos jeitos mais rápidos e que precisa de menos configuração. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é clonar o repositório para o seu computador. Você vai dar um comando make first run, tudo isso está lá no README também, gente. Não precisa sempre vir para a minha palestra para fazer isso, não. Mas aqui fica mais fácil. Você dá um make first run, e aí você já pode conversar com o seu bot no terminal, fazer as mesmas perguntas que eu fiz, fazer outras, ver o que ele sabe, o que ele não sabe ainda. E eu só tenho que fazer um adendo aqui para vocês, que eu falei assim, já pode conversar como se fosse muito rápido. É simples, mas não é rápido, porque esse passo do make first run, ele pode demorar um pouco. Por quê? Por conta do treinamento do modelo. Tá? Quem não assistiu, teve uma palestra ontem do Daniel, se eu não me engano, falando um pouco sobre o Hazel, e ele comentou um pouquinho que para a gente conseguir conversar com o bot, para o bot estar esperto ali para a conversa, a gente precisa dar algumas informações para o bot e a gente precisa que esse modelo seja treinado e esteja pronto para conversar. Então, isso pode demorar um pouquinho, principalmente na primeira vez que você está fazendo. Tá, e como eu faço para rodar no WebChat se eu quiser? Também é outro que é super simples, são pouquíssimos passos. Como no passo anterior você já rodou seu bot no terminal, então você já clonou o repositório, eu vou ignorar essa parte aqui. E aí é um comando só também, que é o make run WebChat. Quando você roda esse comando, ele vai deixar tudo pronto para você. Você só vai abrir o navegador e já vai ter o botãozinho lá embaixo. Às vezes pode demorar 1 ou 2 minutinhos para aparecer. O botãozinho lá embaixo para você clicar e ele vai abrir o WebChat. Lá você pode conversar com o seu bot também. Mesmo conteúdo que você conversou no terminal, você pode conversar com ele no WebChat, abrir o navegador e já começar a imaginar como você vai colocar seu bot no seu site, se for algo que você quer. Beleza, muito bom, muito bonito, pouquíssimos passos, pouquíssimos comandos para eu poder colocar meu chatbot no ar. No ar não, gente. Colocar seu chatbot para você testar. Mas você precisa fazer algumas coisas com ele, porque o nosso chatbot, do jeito que ele está lá, ele tem algumas conversas que a gente chama de conversas quebra-gelo, chit-chat, que são conversas rápidas, tipo, você gosta de comer? Foi uma das perguntas que eu fiz, qual a sua licença? Você tem religião? Você gosta de música? Tem algumas coisinhas ali que nem todos os bots vão ter, mas são algumas coisas que são interessantes dentro das coisas que, quando a gente estuda um pouco mais sobre conteúdo, que são algumas coisas interessantes para dar um pouquinho mais de personalidade para o seu chatbot. Mas também, se você não quiser, depois é só você apagar aqui esse conteúdo do boilerplate, tá? Mas eu vou falar aqui um pouquinho de conteúdo e os conceitos importantes para a gente aprender a mexer nos conteúdos. A primeira coisa que a gente tem que saber são as intents. As intents, elas são intenções do usuário, né? Então, o que o usuário quer falar e como ele fala, né? Então, você tem que ensinar para o bot. Eu gosto de fazer a analogia da mesma forma que você ensina para uma criança, que quando uma pessoa faz uma pergunta sobre as horas, ela pode perguntar que horas são, que hora é essa, que horas agora. Então, tem vários jeitos e a intenção da pessoa é a mesma, mesmo que sejam frases diferentes. Então, eu trouxe aqui 2 intents diferentes para mostrar para vocês como que a gente ensina o bot a fazer isso. Então, eu tenho a primeira intent é comida, que eu quero que quando a pessoa perguntar para o bot qual a sua comida preferida, ele entenda que é para falar de comida. E aí tem alguns jeitos aqui, alguns exemplos de falar. Qual a sua comida preferida? Qual comida você gosta? Qual a melhor comida? Qual o seu lanche preferido?
Esses são jeitos de falar de comida. Eu trouxe aqui também uma outra intente, que é para falar onde você mora, que você pode perguntar para o bot onde você mora, onde você vive, onde você habita, em que lugar você vive, onde você está agora. Gente, eu trouxe alguns exemplos. Geralmente a gente coloca bem mais exemplos para isso daí, para o bot aprender. E não, ele não vai responder você se você fizer só essas pouquíssimas perguntas, tá? O passo de treinamento do modelo é justamente para ele pegar os vários exemplos que você colocou, fazer por enquanto é magia, enquanto a gente não sabe, ainda não é tecnologia, mas vocês vão aprender depois. Ele vai fazer uma parte de treinamento, né, que ele vai conseguir entender dentro do português e conseguir entender, tirar isso daí, mesmo que você faça uma pergunta que não é nenhuma dessas que eu coloquei, ele vai te responder. Tá, a intenção do usuário, legal, já sei que o bot tem que entender o que a pessoa quer falar, mas o bot tem que saber também responder. Então, a gente vem para o conceito de UTER, uma resposta para levar para o usuário. Então, para UTER comida, por exemplo, eu trouxe aqui dois exemplos de frase. Aí ele pode responder, na verdade, eu sou um bot, não nos alimentamos com os alimentos convencionais. Essa é uma resposta. A outra é, digamos que bots não se alimentam dos mesmos alimentos que os humanos. Na verdade, nem lembro da última vez que comi alguma coisa. Hahaha. São duas respostinhas para a mesma pergunta. Tá? E eu trouxe uma outra, que é uma UTER de risada, que é hahaha, engraçadinho. KKKKK, você está feliz hoje, hein? E essas UTERs, elas são interessantes porque a gente consegue definir mais de uma resposta. Né? Nesse caso, cada uma delas tem duas. E aí o bot escolhe aleatoriamente em cada uma delas. Então, uma das coisas que a gente pode usar é fazer isso para dar um pouco mais de diferença na hora que o bot vai responder a pessoa e não ficar sempre respondendo com aquela mesmíssima frase, tá? Opa, eu voltei. Um outro conceito que eu vou falar aqui agora são de stories, que as stories, elas são fluxos de diálogo, né? Então, quando você fala, a pessoa tem uma intenção, ela quer conversar sobre determinado assunto, e o bot tem que responder. Então, você tem que escolher como que você vai organizar esses fluxos de diálogo, né? E depende do objetivo da sua conversa. Coloquei 2 exemplos de história. O primeiro exemplo de história que eu coloquei aqui é onde você mora, e o outro é onde você mora, 2, só para mostrar que são fluxos diferentes, mas tem ali a mesma intenção dentro desse fluxo, tá? A primeira coisa é quando a pessoa pergunta onde você mora, essa é uma intente, e ali dentro eu falo assim, eu falo para o bot responder com uma resposta que eu cadastrei para onde você mora, e eu cadastrei uma outra UTER, que é uma outra resposta, que é de continuar a conversa. Então, assim, o bot vai falar, eu moro em tal lugar. Você quer falar sobre mais alguma coisa? Vamos continuar conversando? Para a gente dar um pouquinho de longevidade a essa conversa e não morrer, ser um bot que só responde e acabou. Um outro exemplo é primeiro a pessoa cumprimenta e aí o bot responde esse cumprimento e depois a pessoa pergunta onde o bot mora. E aí ele, nesse caso, que ele está respondendo a mesma coisa. A resposta de onde ele mora e uma resposta para continuar a conversa. E aí, para cada intente, você consegue colocar mais de uma UTER, né? Você tem que ser pelo menos uma para uma, mas você pode fazer uma intente com mais UTERs, e a UTER ela não precisa responder só a mesma intente, né? Então, a UTER continuar a conversa, posso botar na cumprimentar, posso botar na onde você mora, posso botar na de comida, que eu já tinha comentado também. E isso é legal, que ele traz essas respostas diferentes também, que eu falei das UTERs anteriormente. Então, aqui, eu tenho um screenshot de uma conversa que é a continuação daquela conversa anterior do Telegram que eu tinha colocado, que eu fiz a mesma pergunta seguida, 2 vezes, exatamente igualzinha, que foi qual sua licença, e ele me trouxe 2 respostas diferentes, assim, com poucos minutos de diferença, porque eu estava tirando um print para poder colocar aqui a conversa. A primeira eu perguntei qual sua licença, ele falou, eu sou e sempre serei um robô livre, open source, e perguntou qual o próximo assunto. E aí, da outra vez que eu perguntei qual a sua licença, ele falou, sou um software livre, licenciado com a GPL 3. Então, a gente consegue ver que ele consegue responder de 2 formas diferentes, porque a gente cadastrou mais de uma resposta para isso, e ele faz isso de forma aleatória. Essa escolha. Outro conceito que a gente tem que saber é o conceito de entidades,
né, que as entidades, elas são temas que ajudam a categorizar a nossa conversa, que ajudam a gente a fazer separar alguns tópicos, alguns temas específicos, e ele sabe que quando eu estou falando desse tópico, não importa se eu falei de uma forma ou de outra, é sempre aquela mesminha coisa lá, tá? Então, eu tenho uma intente aqui de relacionamento, e eu tenho alguns textos, algumas frases de treinamento, de exemplo, para o bot. Você tem namorada? E aí ele marca namorada como uma intente, e a intente dela é relationship. Então, eu pergunto também, você namora? Esse namora também é da mesma entidade, relationship. Namora comigo? Relationship. Quer namorar? Relationship. Então, todas essas coisas, elas são dentro da mesma entidade. Então, apesar de serem coisas diferentes, tem um verbo, tem... Meu Deus, é um substantivo? Acho que é. São também entidades e são a mesma entidade. E aí, quando você define uma entidade, você precisa colocar os possíveis sinônimos dela. Eu trouxe aqui... Ai, até esqueci de atualizar esse slide aqui. Mas, enfim, eu trouxe aqui um sinônimo de Lei Rouanet. Quando eu chegar mais para frente, vocês vão entender por que tem esse exemplo aqui. Aí tem alguns exemplos de sinônimos para Lei Rouanet. Lei Rouanet com o L e o R das duas palavras em minúsculo, Lei Rouanet em maiúsculo, Lei de Incentivo à Cultura, que é a mesma coisa que Lei Rouanet, Rouanet escrito de forma errada, de algumas formas diferentes erradas, e tudo isso quer dizer a mesma coisa, que é a Lei de Incentivo à Cultura, que tem o apelido de Lei Rouanet, e é tudo a mesma coisa. Tá? Vou falar aqui também de Custom Actions. As Custom Actions, elas funcionam bem para quando você tem... quando você quer que o bot faça alguma ação, né? Nem precisa ser uma transação do usuário. Qualquer ação para poder ajudar a responder também funciona, tá? Então, são ações que a gente quer que o bot faça, além de simplesmente responder. Então, quando eu coloquei lá a intente comida, eu coloquei, eu não me alimento da mesma forma. Isso é só uma pergunta e uma resposta e tá juntinho. Um outro jeito de a gente fazer é a gente usar as Custom Actions, que é aí que entra o Python na parada pela primeira vez aqui dentro dessa apresentação, que é como a gente define as ações do bot, né? Então, a gente faz classes em Python lá dentro do nosso código e a gente fala para o bot realizar uma ação. E um dos exemplos que eu tenho aqui o primeiro exemplo eu tenho é só a definição da classe Action ABC, é um nome qualquer, e ela herda da classe Action, tá? Toda esse daqui é o caso básico, mínimo do mínimo. Todas elas têm que herdar da classe Action. Elas têm que ter pelo menos 2 métodos, tá? Que é o método name, que a única coisa que ela faz é retornar o nome da ação, que a gente usa para colocar nos stories, que a gente faz o bot conversar, e o método run, que é onde, de fato, ele vai fazer alguma ação antes de responder para o usuário, tá? Então, no exemplo que eu trouxe aqui, já um pouquinho mais preenchido, dentro desse método run, eu quero que o bot compre o ticket do cinema da pessoa. Vamos fingir que é uma intente para comprar ticket do cinema. E ele nem precisa ser de transação, como eu comentei para vocês. Pode ser só uma coisa de consulta. Um dos exemplos que a gente pode fazer é, tipo, a pessoa quer saber o saldo bancário dela. E aí o bot vai lá, só consulta e responde. Ainda é uma consulta e uma resposta, não é um bot que fez alguma transação para o cliente, mas ele fez uma ação dentro do que ele considera como ação, essa ação customizada de consultar o saldo para poder responder para o usuário de uma forma mais correta, né? De uma forma mais certa. Trouxe também, além desses conceitos de conteúdo, eu trouxe alguns conceitos importantes de métricas e análise para a gente poder trabalhar com o nosso chatbot. Tá? E aí entram algumas coisas que eu sei que vai ter uma palestra da Dandara na sexta sobre análise de dados, que vocês podem perguntar de coisas de análise de dados para ela, que ela deve saber melhor que eu. Mas dentro desse contexto de chatbot, eu sei o suficiente para conseguir me virar e melhorar o chatbot. Tá? Uma das coisas é a matriz de confusão. Tá? A matriz de confusão é uma matriz que a gente utiliza para poder entender o que o bot está entendendo, saber o que o bot está entendendo, o que ele está confundindo, o que ele está achando que é outra coisa, tá? E as colunas, aqui na minha... Eu tenho uma tabela, né, que é uma matriz,
E aí eu tenho colunas e aí eu tenho as linhas. Para cada coluna, eu tenho uma linha correspondente com o mesmo nome, na mesma ordem que está ali, nas colunas. Então, na coluna 1, eu tenho a intente 1, coluna 2, intente 2, coluna 3 intente 3, coluna 4, fallback. Na linha 1, intente 1, linha 2, intente 2, linha 3, intente 3, linha 4, fallback. E aí, as colunas, elas correspondem ao que o bot predisse, ao que o bot entendeu. Isso é quando a gente faz os testes. E a gente tem, em cada linha, a resposta que era correta, que ele deveria ter entendido de fato, tá? Então, o ideal dentro dessa matriz é que a gente tenha as nossas maiores quantidades de entendimento dentro da diagonal. Por quê? Na diagonal, ele tem a intente 1 com a intente 1, a intente 2 com a intente 2, a intente 3 com a intente 3, fallback com fallback. Então, quer dizer que ele entendeu o que ele deveria entender de fato. Todas as coisas que são fora dessa diagonal são coisas que ele entendeu de forma errada, tá? E aí eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre isso, mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, na linha 2, coluna 1, ele predisse, né? Ele entendeu que era a intente 1, mas ele deveria ter entendido que era a intente 2. Na coluna 3, por 2 vezes, ele entendeu a intente 3, ele deveria ter entendido a intente 2, tá? Então, são alguns exemplos de erro aqui. A matriz de confusão, ela ajuda a gente também a tirar algumas métricas. E eu trouxe aqui alguns dados que a gente tem, né? Que é o verdadeiro positivo, que é o que o bot entendeu corretamente, que é aquilo ali que eu comentei com vocês, que já está na diagonal. O verdadeiro negativo é o que o bot não sabe, a gente tem intente de fallback, que é tipo assim, se a pessoa falar isso, pode falar que não entendeu. Tá? Tem o falso positivo também, que é o que ele achou que ele tinha entendido, mas ele entendeu errado. E o falso negativo, que é o bot pensou que não sabia, mas ele sabia sim. Tá, como é isso? O verdadeiro positivo é esse que está na diagonal. Agora eu marquei com um quadradinho as diagonais. O verdadeiro negativo é o que o que dele deveria não ter entendido, ele de fato não entendeu. O falso positivo, eu marquei com quadradinho os casos que tem aqui dentro da matriz, que foi, o bot achou que era uma coisa e na verdade era outra. E tem o falso negativo, que é quando ele fala que ele não deveria saber, mas na verdade ele deveria sim. A partir dos verdadeiros positivos, verdadeiros negativos, esses 4 que eu acabei de falar, a gente consegue tirar algumas métricas, que são alguns números que vão ajudar a gente a entender aqui o nosso bot. A gente tem a acurácia, que é a porcentagem de acertos sobre o total de exemplos. A gente tem a precisão, que ela é calculada com os verdadeiros positivos divididos pela soma dos verdadeiros e falsos positivos. A gente tem o recall, que é o verdadeiro positivo dividido pelo verdadeiro positivo mais falso negativo. E a gente tem o F1 score, que eu não sei o que F1 representa, mas ele é calculado pela precisão e pelo recall, que a gente já usou o verdadeiro positivo e negativo para poder calcular. Então, ele é 2 vezes a precisão vezes o recall dividido pela precisão mais o recall, tá? E eu deixei um link aqui também no slide, lá no blog do Rasa tem um artigo sobre como interpretar essas métricas, né? Como você vê o que funciona, o que não funciona, quando que essa métrica é boa, quando que essa métrica é ruim. Um outro jeito da gente olhar isso daqui, olhar para o nosso bot, olhar para o nosso conteúdo, ver se ele está fazendo sentido as coisas, é olhar para o histograma. Então, aqui no meu slide, eu tenho um gráfico, que é um histograma. Então, ai, meu Deus, na linha de baixo, que vai horizontalmente, Arthur é meu irmão, ele é da matemática, me perdoa, esqueci. Mas aqui embaixo a gente tem a confiança indo de 0 a 100%, e no eixo vertical a gente tem a quantidade, né? A quantidade de exemplos que tem ali dentro. E aí eu tenho 2 barrinhas para cada 10% de confiança ali, que a barrinha roxa são os acertos e a barrinha rosa são os erros, tá? Então, quanto mais à direita desse histograma ele tá, quer dizer que o bot tinha mais certeza do que ele estava falando, assim. Então, ele falou assim, olha, isso daqui eu acho que é comida, e eu tenho 90% de certeza, ou eu tenho 30% de certeza só. Então, isso daqui representa a confiança dele naquela predição que ele fez.
tá? O ideal, assim, é que ele tenha o máximo de certeza possível para as coisas que ele está falando e que ele esteja certo. Então, aqui, vou pegar as duas últimas barrinhas, né? O último par de barrinhas, tem uma barrinha azul, roxa, aliás. Azul, não sei, depende do seu monitor. Que ela tá ali no 100%. Então, ele tinha 100% de certeza que isso aqui que ele estava falando era isso. E ele acertou. Então, ela tá lá em cima e isso foi muito bom pra gente, porque ele tinha muita certeza em uma coisa que acertou. Mas ele tinha ali 100% de certeza na barrinha rosa de algumas coisas que ele entendeu errado. Então, a gente tem que procurar esses casos que ele entendeu errado, mas ele tinha muita certeza do que ele estava entendendo. Então, ali é um possível ponto de melhora dentro do conteúdo do nosso chatbot. Aí a gente olha, vê se as frases de treinamento não estão muito parecidas, vê se a gente consegue dividir esse conteúdo de outra forma, né? Então, são lugares que a gente pode olhar para ver se está tendo problema. Para a gente gerar esses dados que eu acabei de falar para vocês aqui e comentei um pouquinho sobre eles, a gente tem um comando, que é o make test. Então, você roda um make test e aí você vai ver os resultados. Ele vai criar uma pasta lá dentro do seu computador, que é results, e lá dentro ele vai ter essa matriz de confusão, vai ter esse histograma para você poder olhar, e aí, a partir disso você consegue analisar e melhorar o seu chatbot, tá? Outros dados que ele gera alguns outros relatórios. Ele tem um relatório de intent, que eu trouxe um exemplo aqui também. Então, para intent de comida, ele está com precisão de 100%, tá? Isso aqui são porcentagens, então está 1.0, 100%. Recall, está 69%. F1 score, 81%. Suporte, que eu não lembro agora o que é. Está com 13%. E ele trouxe aqui uma outra informação que provavelmente ele usou isso aqui para poder gerar a nossa matriz de confusão, que foi, ele confundiu com a intent cor. Então, quando eu perguntei de cor, ele entendeu comida, ou quando eu conversei de comida, ele entendeu cor. 4 vezes ele fez isso, nesse bot aqui de exemplo. Ele tem também erros de stories, e ele mostra quais são as stories que tiveram problemas dentro do fluxo de conversa. Ele tem o relatório de entidades, que também foi um outro bloquinho aqui que eu trouxe de exemplo. Quando pergunta da licença, né, então da intent licença, ele tem uma entidade que ele tirou lá de dentro, que é a licença. E aí ele fala da precisão do recall, do F1 score, do suporte também, para identificação de entidades, né, extração de entidades. E aí tem alguns algoritmos de extração que ele usa e que você pode modificar, mas dentro desse daqui foi essa precisão e essas informações que ele trouxe. E ele tem também, dentro dessa pasta Bot para Results, uma matriz de confusão de stories, que é a mesma matriz de confusão que eu trouxe de exemplo, para falar aqui, só que eu trouxe de exemplo de intents, e tem a de stories também, que ele gera. Que ele confundiu uma coisa com a outra dentro das stories. E agora tem um slide muito bom, que é o coisas que temos, mas estão quebradas agora dentro do projeto. Eu acho muito importante falar isso. Primeiro, honestidade. Segundo, vai que você gosta e fala assim, quero ir lá e vamos ver se eu consigo ajudar a desquebrar essas coisas e consertar essas coisas também. Outra coisa que a gente tem e está quebrada neste momento é o Analytics. A gente faz o Analytics com Kibana e Elasticsearch. Lá no Kibana a gente consegue criar e visualizar dashboards e tirar muitas outras métricas, principalmente métricas de negócio. E aqui eu tenho um screenshot de quando estava funcionando, eu não sei o que fez quebrar isso, mas eu sei um possível problema, então se você gostou disso, quer ajudar a consertar, depois vem fala comigo que eu posso te dar o caminho das pedras. Eu tenho um screenshot aqui de quando os dashboards funcionavam, e eu tinha um dashboard de usuários por dia, e ali cada barrinha representava um dia e a quantidade de usuários dentro daquele dia. Tinha um outro ali que é usuários e mensagens por semana. Tem um outro que é um total de usuários, 5.000 usuários nesse bot de teste que a gente estava fazendo. Média de perguntas por usuário. Ali é 5,3 mesmo, tá? Não é tipo 5.000 perguntas por usuário, não. 5,4 perguntas por usuário. Tinha ali as quantidades, tinha as perguntas mais frequentes, né? Então tinha, ai meu Deus, a primeira ali é o que sei falar. Então, muita gente perguntava para o bot do que ele sabe falar.
É o que tem a maior barrinha ali. Tem várias outras que eu não vou conseguir ler porque tá pequeno. Eu botei de propósito, não era pra gente ler isso daqui. Tem outro que é a quantidade de pessoas que usaram a hashtag Me Ajuda, que é essa de o que sei falar. Tem algumas perguntas que ele não entendeu, então ele mostra quantas perguntas foram feitas e que caíram no fallback, tem quantos usuários e quantas perguntas que caíram nessa de não entendi nada. E tem aqui uma outra que são ocorrências incomuns nas intents. Eu não lembro o que são cada um desses, mas se a gente consertar onde a gente pode olhar para ver, eu acho que esse dashboard, ele tá guardado, tem um JSON de dashboards, só que ele não está carregando no Analytics. Por enquanto é isso que acontece. Então, se a gente consertar, dá para colocar ele lá e a gente tentar ver o que é, porque eu realmente não lembro. De mensageria, o que a gente tem, mas não tem? A gente tem o Rocket Chat, que ele já funcionou, ele não estava funcionando mais, não sei porquê, mas esse a gente já tem um PR aberto para corrigir os problemas. Eu ainda não tive tempo de olhar para conferir se resolvem os problemas mesmo, se agora está tudo certinho, mas com esse conector para o Rocket Chat, você consegue botar o seu bot no Rocket Chat de forma mais fácil. E a gente tem uma issue aberta, quem quiser pegar também, quiser dar uma olhada, para fazer a integração com a Twilio. A Twilio ela faz muitas coisas, então se eu falar aqui demais, pode ser que eu esqueça dessas coisas, mas ele é basicamente um sistema de comunicação, e aí a gente consegue fazer esse de chatbot. Tem uma outra coisa também que a gente tem, mas por enquanto está quebrado, que são as visualizações de stories. Ele gera para você um HTML que fala o início da conversa e por quais intents e úteis ele passa dentro de cada uma dessas stories, para você visualizar se tem alguma story que está repetida, se tem alguma intent que está em outro lugar e não deveria. E aí você consegue identificar problemas no fluxo conversacional. Esse slide eu coloquei, faltava menos de meia hora para a palestra, porque eu vi que ontem a Gabi Guedes abriu um PR para consertar esse probleminha que a gente estava tendo. O RasaX é uma ferramenta para desenvolvimento de conteúdo conversacional que o Rasa fez há algum tempo atrás, e no nosso boilerplate estava quebrado, então a gente já tem um PR, que eu ainda não tive tempo de olhar também, mas eu vou olhar em breve para ver se ele já resolveu o problema, e aí na próxima versão que a gente for lançar do boilerplate, isso daí provavelmente já vai estar consertado. E eu vou falar aqui algumas curiosidades, que falar das origens do chatbot, que esse projeto, o Boilerplate, ele surgiu de um trabalho desenvolvido em parceria com o antigo Ministério da Cultura, que era para fazer um bot que respondesse as principais dúvidas sobre a Lei de Incentivo à Cultura, conhecida também como Lei Rouanet. Ela foi desenvolvida na Universidade de Brasília, lá no Laboratório Lápis, e tem o trabalho de conclusão de curso do Temporim, que fala um pouco mais sobre o desenvolvimento desse boilerplate que a gente tem aqui. Então, quem quiser ler, tem o link para o TCC do Temporim também. E vou falar aqui também outra coisa, que é a BOSS. A BOSS que eu comentei com vocês, que é um programa que eu ajudei a organizar, que é para ajudar grupos subrepresentados a darem os seus primeiros passos dentro das comunidades de software livre e fazer contribuições. A gente usou o boilerplate como objeto de aprendizado dentro desse nosso projeto, que durou 3 meses. E a ideia era que no começo a gente fizesse um pouco mais, ensinasse algumas tecnologias que elas iam precisar. Num segundo momento, elas iam criar o bot delas e ter alguns problemas dentro do boilerplate. No terceiro momento, elas fizessem contribuição com esses problemas que elas encontraram dentro do boilerplate. E num outro momento, que elas tivessem autonomia também para poder continuar contribuindo não só no boilerplate, mas em outros softwares livres por aí. E a todas as minhas amigas que me incentivaram a submeter essa palestra, a todas as participantes e mentoras da BOSS, e toda a equipe que está organizando o evento, e essa Python Brasil que está sendo muito bonita, muito, muito, muito obrigada. Dentro do meu slide eu tenho aqui foto de 6 mulheres incríveis que eu perturbei demais nos últimos tempos, principalmente com toda a organização dessa palestra, da BOSS e das coisas que estão aqui. Então, para vocês, um carinho especial. Ai, vou chorar. Muito obrigada. E, para me achar, tem meu contato aqui, é brunanayara.github.io. Lá tem algumas outras informações. E eu tenho aqui alguns recados finais, que é leiam Angela Davis, bebam água, comam vegetais e justiça por Mari Ferrer. Juntas podemos criar coisas melhores.
Ai, meu Deus. Arrasou, maravilhosa, fada sensata nunca errou. Muito boa a sua palestra, deu até saudade de mexer com o chatbot. A gente tem 5 minutinhos aqui, eu vou fazer algumas perguntas que a pessoa mandou lá no Discord. A primeira é do João Pimentel. Ele perguntou se durante a execução de uma ação a pessoa consegue continuar conversando com o bot ou é preciso esperar ela concluir. Consegue. Então, o bot vai fazendo as coisas, você consegue conversar, porque a ação, ela acontece em um lugar diferente da parte que ele está fazendo a análise, né? A análise e a resposta das conversas. Belezinha. Outra dúvida do Enéas é: quando vamos definir um novo chatbot, devemos construir ele baseado em itens ou baseado nas respostas? Isso daí depende do que você está querendo fazer, assim. Uma das grandes coisas que eu costumo falar é, tipo, tudo depende. Depende do seu objetivo com o seu chatbot, né? Então, se você fala assim, eu quero um chatbot para responder essas perguntas e eu quero que qualquer pessoa que venha me perguntar isso aqui, ele já tem essa resposta. Ou então depende se você está querendo ajudar seu usuário, como que você está querendo olhar para isso daí. Então, um jeito de você fazer é você lançar o bot e olhar naqueles dashboards que a gente comentou, que é de perguntas que ele não entendeu. E ali você consegue ver quais foram as coisas que foram mais perguntadas, você consegue agrupar também quais foram as coisas mais perguntadas que você não tinha uma resposta. E aí você consegue pensar nas intents para poder criar essas intents e criar mais conteúdo para dentro do seu chatbot que responda a essas necessidades específicas. Só que você tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque você não vai conseguir responder tudo e pode ser que várias dessas perguntas não tenham nada a ver com o que você está fazendo dentro do seu chatbot, que você queria que fosse o escopo do seu chatbot também. Então, só tomar um cuidadinho com isso. Última perguntinha, então, para a gente finalizar. Qual a vantagem de usar o boilerplate em comparação com usar o rasa puro, que também é do João Pimentel? Então, no boilerplate, a gente já tem os conectores funcionando. O dashboard estava funcionando até recentemente, até um dia eu testar ele não estava mais. Mas a vantagem é essa, assim. A gente tem esse encapsulamento dos comandos, então tem alguns comandos de gerar visualização, de subir o analytics, de fazer tudo isso que você não precisa subir na mão. E o objetivo do boilerplate, quando a gente criou, foi para que pessoas que não são necessariamente desenvolvedoras de chatbot tivessem uma facilidade para começar a dar os primeiros passos, assim. Então, é mais como se fosse não é aquelas coisinhas que as crianças usam para andar quando elas estão aprendendo a andar. Esqueci o nome da coisa para fazer a analogia que eu queria, mas é só para a gente começar a dar os primeiros passos. Belezinha, Bruna. Muito obrigada pela palestra, foi sensacional. A gente vai ficar agora com o Pablo, que vai falar para a gente sobre tipos de tipos. Uma palestra bem curiosa e já deixa questionamento para vocês. E é isso, boa tarde, até mais. Tchau, muito obrigada. Beijo.